Salve, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, ó, nesse canal aqui eu já fiz muito vídeo de barba, de bigode, mas o primo do meio, que é o cavanhaque, eu tô devendo já tem um tempo e não foi falta de me pedirem, viu? Eu acho que esse é o tema mais pedido nos comentários dos últimos tempos. Então, se você quiser saber quais estilos de cavanhaque existem, qual o melhor estilo para você, tirar dúvidas sobre cavanhaque, fica aí que é sobre tudo isso o vídeo de hoje. Então, eu lembro que teve uma época que o cavanhaque estava no auge, né? Ali anos 80, final dos anos 90, era bem comum você ver muita gente com cavanhaque. Nos anos 2000 ele foi meio que perdendo a força, só os caras ali que usavam cavanhaque mesmo que se mantiveram firme, mas eu tô percebendo o cavanhaque voltando aí com tudo. Não deve ser à toa que tem tanta gente pedindo um vídeo sobre cavanhaque. Mas afinal, cavanhaque combina com que tipo de rosto, em quem combina, combina com todo mundo? Do mesmo jeito que a barba pode valorizar ou esconder alguma parte que você não gosta muito do seu rosto, o cavanhaque funciona igual. Por exemplo, se você tem o rosto muito arredondado, quer dar uma afinada, você pode usar um cavanhaque com linhas mais retas, mais comprido aqui no queixo. Se você tem um rosto mais quadrado, você pode brincar um pouco com os ângulos, usando o cavanhaque com o queixo um pouco mais triangular ou arredondado. O cavanhaque também pode ser uma opção muito boa para quem tem, por exemplo, menos volume de pelo aqui nas laterais. Ou quem não emenda o bigode com a barba. Tem alguns estilos de cavanhaque feitos só para isso. O negócio aqui não tem muito certo ou errado e existem alguns estilos que eu vou apresentar aqui agora para você escolher e ver aquele que mais combina com você. O primeiro estilo de cavanhaque é o cavanhaque clássico, ou também muito conhecido como cavanhaque baixo. Esse é um cavanhaque que bombou muito nos anos 80, comecinho dos anos 90. A principal característica dele é você não ter bigode e deixar só a parte do queixo e também esses pelos aqui embaixo do lábio inferior, que também pode ser chamado de âncora. Muitos barbeiros chamam essa parte aqui de âncora. Então, cara, é só essa partezinha aqui. Ele tem algumas vantagens. A principal delas é que é muito simples de você manter. Como ele não tem muitos ângulos aqui para você trabalhar e também não tem um bigode, a manutenção do bigode, em casa mesmo, com a lâmina, você consegue fazer a manutenção diária sem problema nenhum. Ele é muito bom para quem tem falha nas laterais do rosto ou quem tem pouco volume, para quem tem pouco volume também no bigode, porque você só deixa a parte do queixo crescer. E ele é versátil também, porque você pode deixar a parte do queixo do tamanho que você quiser. Ela pode ser mais longa, ela pode ser mais curta, aí é brincar do jeito que você achar melhor. Um segundo estilo é o cavanhaque cheio. E esse é para muita gente o estilo de cavanhaque. Quando você pensa em cavanhaque, é esse que vem na cabeça. Durante muito tempo eu achei que cavanhaque era só esse. A característica principal do cavanhaque cheio é bigode emendando aqui com a parte do queixo, formando meio que um círculo em torno da boca. A grande vantagem desse estilo de cavanhaque é que ele combina assim com qualquer formato de rosto. Você pode usar ele de dois jeitos. Um jeito mais desleixado, mais natural, você deixa a lateral do rosto mais baixinha e só cultiva mesmo e deixa grande a parte do cavanhaque. E um outro jeito é raspando e deixando ele bem desenhado. Tem uma coisa que você tem que prestar atenção, que é o seguinte: se você tem a pele do rosto numa tonalidade muito diferente, muito contrastante com o pelo da barba, ele vai ficar bem proeminente, vai ficar bem visível. Se você não gosta de ficar com o cavanhaque assim tão bem desenhado, deixar um pouquinho de barba aqui nas laterais é uma solução. O Pedro, que segue aqui o canal, comentou aqui num vídeo, não tem muito tempo, acho que foi 3 vídeos atrás, perguntando qual era o tipo de cavanhaque, qual era o nome do estilo de cavanhaque que o Obi-Wan Kenobi usa no Star Wars. Bom, a versão que o Obi-Wan do Ewan McGregor usa nos filmes é uma barba super bem desenhadinha aqui, baixinha, com um cavanhaque grande, né? Ele pode muito bem ser um cavanhaque cheio, porque ele deixa o cavanhaque grande e deixa mais baixinho aqui. O Moisés comentou logo embaixo, respondendo para o Pedro, falando que ele usa esse estilo e que o nome dele em inglês é Scruffy Goatee. Cara, faz todo sentido, é um Scruffy Goatee, mas eu não tenho ideia se existe esse nome em português, algum nome específico. Se alguém soubesse se tem algum nome específico para esse tipo de cavanhaque, comenta aí. Tem um terceiro estilo que se chama cavanhaque fino ou centralizado.
É um cavanhaque que não tem o bigode e a parte aqui do queixo, ele é só uma faixa fina que desce aqui da parte inferior da boca até o queixo. E assim, é um estilo de cavanhaque bem minimalista, acho que também é bem ousado, assim, eu vi pouquíssimas pessoas usando, mas quem quiser fugir do padrão de uma barba mais cheia, quer usar alguma coisa diferente, tá aí, cavanhaque fino, cavanhaque centralizado. O quarto estilo, e para mim é o estilo mais estiloso de todos, é o que eu usaria se eu fosse deixar o cavanhaque hoje, é o cavanhaque Van Dyke. Esse cavanhaque, a característica principal dele é o bigode não está conectado com a parte do queixo. É um estilo ótimo para quem não tem essa emenda aqui mesmo, que é muito comum não ter. Eu mesmo tenho uma falhinha aqui de um lado, um pouquinho do outro, mas tem gente que não cresce nada aqui, né, entre o bigode e a barba. Então, quem tem essa falha, ou que tem pouco pelo nas laterais também, Van Dyke, cara, é um ótimo estilo para você usar. Ele também é muito versátil, você pode brincar com o tamanho do bigode, com o tamanho também da parte do queixo, dá para deixar o bigode maior, mais pontudo, fazer handlebar, a parte do queixo ela pode ser mais rente aqui, ou você pode deixá-la mais comprida, pontuda também. Assim, eu acho que é um estilo que foge daquele cavanhaque padrão que todo mundo conhece, né, de fazer um círculo ali em volta da boca, e é bem estiloso mesmo, eu acho ele bem bonito. E aí, vendo esse queixo mais pontudo, eu lembrei de um outro comentário que o Jonathan, que segue aqui o canal, também fez em algum outro vídeo aqui para trás. E eu achei o comentário interessante porque ele falou que para ele o cavanhaque é um bom jeito para quem está querendo deixar uma barba espartana, por exemplo, que tem o queixo mais pontudo, ser um passo inicial. Você deixa o cavanhaque crescer, né? Cultiva bem o bigode, cultiva bem o queixo, e aí você já está assim, depois de um tempo, é só deixar as laterais do rosto crescerem um pouco mais e você já está ali com uma espartana. Eu acho a ideia muito boa, mas tem um porém aí. Em algum momento você vai precisar deixar a barba crescer também aqui, na parte inferior do queixo. Não é só aqui na parte do queixo que seria o cavanhaque. E porque você precisa de toda essa parte aqui embaixo do maxilar crescendo junto para dar uma sustentação, para a barba poder ter uma estrutura melhor também, mais volume. E só deixando o cavanhaque você não ganha essa estrutura toda aqui. Então eu acho que pode ser sim um ótimo primeiro passo para quem está deixando a barba crescer agora e já quer ter um estilo bacana antes de chegar numa barba maior, mas talvez para os primeiros 2 meses, em algum momento você vai ter que deixar o resto crescer, aí não tem jeito porque ela vai precisar dessa estrutura. Mas valeu a ideia aí, Jonathan, gostei. E aí um quinto estilo para fechar aqui a lista de cavanhaques é o cavanhaque âncora. E, cara, ele é basicamente o cavanhaque Van Dyke. A única diferença que tem nele é que em vez de você deixar o queixo aqui crescendo reto para baixo, seja quadrado, seja pontudo, ele é bem específico na parte do queixo. Ele é um queixo pontudo e mais largo aqui nas laterais. Ele avança um pouco mais aqui para os lados. E o bigode mais fino aqui, mais pontudo aqui para as laterais também. Basicamente é um formato de âncora que você deixa. E assim, essa é uma diferença que é um detalhe, que é mais para ter uma diferença mesmo de nome, né, de um para o outro. Porque assim, eu já falei isso aqui em vários vídeos também, num vídeo que a gente fala de nomes de estilos de barba, a diferença de uma barba lenhador para uma barba Garibaldi. Cara, tem esses nomes todos e eu acho interessante até saber, né, mais por curiosidade, mas eu não ligo nada para esse tipo de coisa, tipo saber o nome certinho daquele estilo, porque para mim não serve para nada, assim. Eu prefiro deixar a barba crescer, ou o cavanhaque, ou o bigode, e vendo o jeito que eu gosto dele na minha cara, sabe? Do jeito que eu me sinto bem com ele no meu rosto. Às vezes a gente pega aí uma regra de que a barba estilo tal, o cavanhaque estilo tal, funciona para o rosto Y, para o X. Cara, é tanta diferença de... A barba cresce de um jeito tão diferente para cada rosto tem um formato tão distinto, sabe? Vale muito mais aquilo que a gente gosta, que a gente vê, do que um nome. Mas assim, é curioso, é legal conhecer,
mas para isso, para conhecer, não é para se apegar e seguir aquilo como uma regra inquebrável que você tem que ir até o fim da vida. E é isso aí, cara. Eu demorei tanto fazer um vídeo sobre cavanhaque que, assim, tem muito assunto para falar. Esse daqui foi o primeiro deles, com certeza, só para a gente falar aí de alguns estilos diferentes, começar aqui a tratar do assunto, que dá para falar ainda sobre técnicas de aparar o cavanhaque. Eu quero fazer uns vídeos com barbeiros falando disso. Assim que voltar a série na barbearia, vai ter cavanhaque também na cadeira do barbeiro. E eu sei que tem muito barbudo aqui que acompanha o canal, que usa cavanhaque. Então, cara, ó, ajuda aí nos próximos vídeos, manda aí sua dúvida, sua sugestão também para estilo de vídeo diferente sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. E quem acompanha já sabe, isso aqui é tudo nosso, a gente faz isso aqui junto. Por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, cara, ó, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver live nova também, você já recebe a notificação para não perder e eu te vejo no próximo. Até!